Oi, lindas! Nosso devocional de hoje, no livro de João, no capítulo 6. Vamos orar? Espírito Santo, em nome de Jesus, abençoe a nossa leitura, abra os nossos olhos espirituais para entender as Tuas Escrituras nesta hora. Acompanha-nos, Senhor Jesus, nesta leitura, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu já havia orado um pouquinho antes da gente iniciar. Então, vamos lá. No capítulo 6 vai dizer, a primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Ou seja, aqui no capítulo 6, Jesus já havia ganhado uma multidão de seguidores que começaram a seguir ele por causa dos milagres que ele já havia feito nos capítulos anteriores. Então, no versículo 3 vai dizer, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos, estava próxima à festa judaica da Páscoa. Versículo 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Obviamente, Jesus é o Cristo, Deus, Filho de Deus e o próprio Deus. Ele já sabia o que ele iria fazer, mas ele queria colocar Filipe à prova naquela situação para saber o que Filipe iria ter de atitude diante daquela situação. Qual seria a atitude de Filipe? Então Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, enquanto Jesus chegou para Filipe para pôr ele à prova e ver qual que era a atitude de Filipe diante daquela situação, onde deveriam pensar e atuar com rapidez, André, que nem foi chamado por Jesus, encontrou ali uma solução e buscou ali no meio daquela multidão um rapaz que tinha alguma comida, que era exatos 5 pães e 2 peixinhos, e levou até Jesus. Enquanto um não sabia ali o que fazer, falou, acho que nem 200 denários encheria tantas pessoas assim. Veio um que nem era com ele que estava falando, André, achou a solução, levou até Jesus. Que nós sejamos como André, achar a solução e levar até Jesus. Mesmo que não era possível humanamente falando, André fez acontecer. Nem era com ele que Jesus estava falando. Então isso me chama muita atenção. Versículo 8, né? Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Ele entrou no assunto. Que nem era com ele que Jesus estava falando, mas ele entrou no assunto. E disse, aqui está um rapaz. Ele achou, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Questionou, mas mesmo assim não deixou de atuar diante da situação. Ele se colocou na brecha, se colocou disponível para resolver a questão. Então disse Jesus a André. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. 5.000 homens. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam. Vou até sublinhar essa parte. Tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Ou seja, aqueles 5 pães e 2 peixinhos que, humanamente falando, era impossível alimentar mais de 5.000 homens, porque a Bíblia diz 5.000 homens, mas eu tenho certeza que ele também tinha mulheres e crianças. Como sempre tinha, né? Acompanhando Jesus. As mulheres também seguiam Jesus e levavam suas crianças junto com elas. Então, esse versículo, o versículo 11, diz que Jesus deu graças e repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam. Ou seja, Jesus ele não fez um milagre escasso. Você vai dar um pedaço para cada pessoa só pode comer essa quantidade. Não, Jesus fez um milagre onde todos tomavam a quantidade que queriam. Não houve limites. Os milagres de Jesus não houve limitações, sempre foram em abundância, porque isso é o nosso Jesus, isso é o nosso Deus, esse é o Jesus que nós servimos, que nós somos e podemos chamar o Senhor de nosso Pai.
Essa é a característica do nosso Pai. É um Senhor que faz milagres, porque, meu Deus, gente, tenta imaginar como que 5 pães e 2 peixinhos vai alimentar mais de 5.000 homens. Isso é impossível de acontecer. Impossível. Mas o nosso Jesus fez isso. E nós, relembrando, nós agora, que somos filhos do Senhor, que somos filhos de Deus, porque nós cremos em Jesus o Cristo, nós podemos fazer esses milagres na nossa vida também. Nós podemos, no momento de escassez, orar por aquele alimento e ele se multiplicar. Nós podemos ver milagres na nossa casa quando o gás acabar, a gente orar e o gás voltar. Nós podemos viver esses milagres. Por que nós podemos? Porque eu já vivi isso na minha casa, na minha família, depois de casar. E eu tenho autoridade para falar para vocês que nós temos autoridade de fazer. Jesus nos deu essa autoridade. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu vos dou o poder e potestade para pisar serpentes e escorpiões e toda força maligna, e nada vos fará dano algum. Se eu fiz essas coisas, vocês farão mais. Então Jesus nos deu essa autoridade. Nós podemos, através da nossa boca, declarar e viver milagres na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos, com nossos pais, com tudo. Nós podemos ver milagres. Nós podemos, porque Jesus nos deu essa autoridade. E tudo que Jesus faz é sem limites. Cada pessoa começava a tomar ali aqueles alimentos da forma como elas queriam, da quantidade que elas queriam. Não teve limitações de alimento por pessoas. Versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Ainda sobrou. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram mais de 5.000 homens e ainda sobrou. Isso é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Ele nos dá tanto até que sobre e abunde. Essa é a bênção do Senhor. Essa é a abundância do Senhor. Eu desejo e profetizo sobre a nossa vida a bênção do Senhor até que sobre e abunde na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, minha irmã. Em todas as áreas, na nossa vida espiritual com Deus. No nosso relacionamento com as pessoas, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no nosso relacionamento em geral, familiar, tudo. Em todas as áreas da nossa vida eu declaro e profetizo até que sobreabunde a bênção do Senhor. Nas nossas finanças, na nossa vida, na nossa saúde como um todo, em todas as áreas da nossa vida. Financeira, espiritual, saúde, física, material, tudo. Eu declaro a bênção do Senhor sobre nós, até que sobre e abunde. E nós tomamos posse dessa palavra em nome de Jesus. Continuando. Versículo 13. Então, eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. O pessoal creu mais ainda nele, né? Versículo 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui nós podemos reparar algo em comum em todas as vezes que Jesus passava por um momento de aflição, um momento de pressão social, que ele sempre se apartava sozinho para orar no monte. Ele viveu esse momento aqui agora, porque Jesus sabia que eles pretendiam proclamá-lo rei à força. Ele é o Deus, ele sabia de tudo. Como a gente leu nos versículos anteriores, ele conhecia todas as pessoas sem mesmo conversar com ela. Ele sabia quem era cada um. Então, por ele saber o que já ia acontecer, o que eles estavam pretendendo fazer, que era proclamar ele rei à força, ele saiu, se apartou para orar sozinho no monte. E ele fez isso em todos os momentos em que ele se sentiu pressionado socialmente ou qualquer outra situação de aflição. Ele sempre tinha essa atitude de se apartar sozinho e ir orar no monte. Jesus anda sobre as águas, versículo 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Então, quando Jesus ele se apartou, quero que você visualize isso, ele se apartou ali sozinho para o monte, depois que aconteceu
esse milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos, anoiteceu, já tinha anoitecido, e os discípulos começaram a descer ali para o mar. Eles entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha descido do monte. Ele ainda não tinha ido até onde eles estavam. Versículo 18. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, já estavam longe da costa, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então, resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. A multidão não viu que Jesus andou sobre as águas. Eles viram que os discípulos foram sozinhos. Versículo 23. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. E quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam mais ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. O pessoal começou a seguir Jesus realmente. Jesus, o pão da vida. Versículo 25. Quando essa multidão encontraram do outro lado do mar a Jesus, perguntaram-lhe: "Mestre, quando chegaste aqui?" Na cabeça daquela multidão tinha dado um nó, porque eles tinham visto os discípulos saírem sozinhos, Jesus não estava naquele barco, e depois viram que Jesus não estava mais lá. E cadê Jesus? Começaram a seguir Jesus, encontraram Jesus com os discípulos lá em Cafarnaum, e perguntaram: "Mestre, como o Senhor chegou aqui?" E Jesus respondeu: "A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos." Olha só. Versículo 27. "Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação." Então lhe perguntaram: "O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer?" Que forte essa pergunta, né? Versículo 29. Jesus respondeu: "A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou." Versículo 30. Então lhe perguntaram: "Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti?" Olha só, gente. É mole. Queriam mais sinais ainda. Meu Deus, que povo aproveitador. Gente, eu não sei nem por que eu me impressiono. As pessoas são assim. Se dá a mão, elas querem o braço, depois a perna, e depois tudo, né? E assim começaram a tratar Jesus. Olha só, depois de ter visto aquele sinal, ainda queriam mais. É mole. "Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus." Declarou-lhes Jesus. Olha só, antes de ler, vamos aprender a responder como Jesus respondia nesse tipo de situação, onde essas pessoas estavam sendo extremamente aproveitadoras, e vamos prestar atenção na resposta que Jesus deu para essas pessoas. Versículo 32. Declarou-lhes Jesus: "Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo." No caso, ele mesmo. Ele é o pão que desceu do céu e que dá a vida ao mundo. E disseram eles: "Senhor, dá-nos sempre desse pão." Então Jesus declarou: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei." E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Vou até sublinhar. Versículo 38.
Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Aleluia. Versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, Jesus repetiu a mesma promessa. Ele fez essa promessa aqui nesse versículo já 2 vezes. Aquele que nele crer, aquele que em mim crer, vai ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para ter a vida eterna. Versículo 41. Com isto, os judeus começaram a criticar Jesus. Mais uma vez, né? Porque Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Ai, gente, quantas vezes isso não acontece, até nos dias de hoje. Quando você tenta fazer alguma coisa, quando você está cumprindo o seu propósito nessa terra, aí o pessoal mesmo da sua família, os que te conhecem, fala: essa não é a Carol? Filha da Dona Maria, do seu Mário. É ela? Quantas vezes a gente não já recebeu esse tipo de questionamento quando a gente está fazendo algo para o Senhor e a pessoa aponta para você, para o seu pecado, né? Jesus também passou por isso. E aí diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai, não conhecemos sua mãe. Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus no versículo 43. Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Olha que forte isso. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos o que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai, ou seja, somente Jesus. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Outra vez eles entendendo com a sabedoria humana e não com a espiritual. E aí Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus aqui está falando do ato de ceiar. O ato de ceiar, de tomar a Santa Ceia, é uma aliança que nós fazemos, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo através do sacrifício que Ele fez na cruz, dizendo que nós permanecemos no Senhor e o Senhor permanece em nós. Versículo 57. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Ou seja, voltar para Deus, que é depois que ele foi crucificado, ele voltou para Deus, né? Sentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então aqui ele estava falando: o que acontecerá quando vocês descobrirem que o Filho do Homem vai subir para onde estava antes?
E Jesus continua falando no versículo 63. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu Jesus: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12 que ficaram: e vocês? Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Vamos orar? Espírito Santo, obrigada por essa palavra, obrigada por este tempo. Senhor, só Tu sabes como foi difícil hoje poder gravar este devocional, mas eu creio, profetizo e declaro que a Tua palavra é viva e eficaz para cumprir em nós o Teu propósito nesta terra. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença, que o Senhor abençoe a cada uma dessas mulheres que estão participando desse grupo de devocional. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.